Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje vamos fazer uma análise das entrevistas de políticos ao longo da história, sobretudo dos atuais candidatos à presidência, dos quatro mais bem cotados para as eleições segundo as pesquisas. Vocês já imaginaram, vamos comparar isso com entrevista de emprego. Você está contratando uma pessoa e pergunta para ela o seguinte: vamos supor que o nome da pessoa seja Luiz, o meu nome. Luiz, por que você atrasou a entrega dos documentos para o nosso cliente? Ao invés de responder com objetividade, ou até dando uma desculpa, uma explicação, uma satisfação, ao invés disso eu faço igual aos candidatos, a maioria deles. Eu vou responder para o meu patrão, eu não quero falar sobre isso, eu quero dizer que eu criei o Pix. Então o Pix é uma coisa boa porque estou fazendo transferência de renda dos banqueiros para o povo. Mas não foi isso que eu perguntei, seu Luiz. O patrão me interrompe. Não, como eu estava dizendo, o Pix foi eu que criei. E o povo pode fazer transferência instantânea e não custa nada. Eu estou tirando o dinheiro do banqueiro para dar para o pobre. Mas seu Luiz, não foi o senhor que criou o Pix, foi o Banco Central que criou. E nem o Banco Central criou, ele copiou um sistema que já existe há 5, 6 anos em outros países. Existe na Inglaterra, existe até na Índia, que é um país mais atrasado que o Brasil, já existe um sistema de transferência instantânea de numerários de dinheiro, de crédito para as pessoas. Não, mas como eu estava dizendo, eu criei o Pix. Se fosse eu que estivesse entrevistando esse Luiz aí, ou se fosse eu, meu patrão, eu já me demitia na hora, porque não é assim que a gente resolve. E presidente da República, ocupante do cargo, enquanto ocupante é funcionário do povo, é trabalhador, é empregado do povo, é servidor público. Então ele tem sim que dar satisfação às pessoas. Então ontem no Jornal Nacional, William Bonner perguntou para o atual ocupante da cadeira de presidente, que eu não considero ele presidente, porque até agora, com raras exceções, ele teve atitudes dignas e compatíveis de um presidente da República, de um país da dimensão e da importância do Brasil. Normalmente ele agiu com leviandade, com falsidade, com dissimulação, com agressividade, com arrogância, com petulância, com falta de ética. Isso é o que nós vimos ao longo desses 3 anos, 8 meses e 23 dias do governo do atual ocupante da cadeira da presidência, o Messias. Então o Messias, ele insulta a inteligência das pessoas. Aliás, ele já insultava lá quando ele era um deputado lá do baixo clero. Sabe o que é deputado baixo clero? Para quem não sabe, eu vou explicar. Era aqueles deputados que iam lá, mais ou menos que nem esses vira-lata come dorme. Eles almoçavam e iam dormir lá nas cadeiras do Congresso, como deputado ou como senador. Eles não faziam nada de importante, nunca fizeram, nunca apresentaram um projeto de lei que fosse aprovado, nunca fizeram um discurso digno de respeito, nunca defenderam uma causa importante. Pode ser até que eles tiveram aquelas verbas que eles têm direito de transferir para os seus municípios, pode ser até que ele tenha transferido muitos milhões lá para o Rio de Janeiro, que é a cidade dele, a capital do Rio, do estado do Rio.
Mas fora isso, o cara não fez mais nada de importante para o povo brasileiro. Mas ele foi 27 anos deputado federal e nunca fez nada que prestasse enquanto deputado federal. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Se você que está me vendo e ouvindo sabe de alguma coisa importante que ele fez, algum projeto de lei importante, de interesse público, que ele defendeu, elaborou, aprovou, manda pra gente aí, pra gente encher a bola do cidadão. Porque eu não conheço, eu simplesmente desconheço, sempre soube. Aliás, eu fiquei sabendo que esse sujeito existia de 2018 para cá, quando ele começou a insultar a mulherada e agredir e foi processado. Antes disso, eu nem sabia que ele existia. E a maioria do povo daqui do Sul, ninguém sabia que esse cidadão existia. Ele passou a existir por conta de notícias ruins, que ele fazia discursos inflamados, insultando jornalistas, insultando colegas de trabalho, e foi processado por isso, bem merecido. Enfim, aliás, muitos processos desses ainda não foram, não transitaram em julgado, foram suspensos porque o cara se candidatou e se elegeu presidente. Aliás, ele não se elegeu, quero deixar isso bem claro, como já deixei em outros vídeos. A facada elegeu ele e o PT também. A gana de poder do PT, todo o esquema de corrupção petista e partidos aliados, elegeu o Bolsonaro. Aliás, ele elegeria qualquer um que fosse oponente do Bolsonaro lá em 2018. Qualquer um que fosse. Por mais que fosse um ilustre desconhecido. Daqui do sul, do norte, do leste, do oeste, do centro-oeste, do sudeste, da onde fosse, qualquer um que fosse contra o Haddad, contra o Lula, em 2018 seria eleito. Porque o povo estava pelas tampas com a roubalheira petista, o povo estava pelas tampas com a dissimulação do Lula e enfim, com todos os escândalos que a Lava Jato e outras centenas de operações policiais muito seríssimas, comandadas pela Polícia Federal, comandadas pelo Ministério Público Federal, por alguns ministérios públicos estaduais, por tribunais de contas, o da União de alguns estados, todo o Poder Judiciário. Não foi o Sérgio Moro que condenou o Lula. O que condenou o Lula foram os crimes que ele cometeu. Vamos deixar isso bem claro. Mas o assunto é o Bolsonaro. O Lula vai ser depois, que ele vai ser entrevistado quinta-feira. Tá? Então, o Bolsonaro também, um sujeito do baixo clero, que não chegou nem a ser, deve ser diácono, né? Não chegou nem ao clero ainda, dentro da hierarquia eclesiástica da Igreja Católica, ele jamais chegaria a ser padre. No máximo um diácono, e muito provavelmente, assim como foi expulso do exército, seria expulso também da igreja. Mas eu não estou julgando, só fazendo uma analogia pelas atitudes do indivíduo. Quem não se lembra aquela famigerada reunião de ministério que ele comandou lá em 22 de abril de 2019 ou 2018, que veio a público, um festival de palavrões, daquela que o ministro do Meio Ambiente, vejam só, o ministro do Meio Ambiente, um tal já esqueci o nome do cara, eu já gravei alguns vídeos sobre ele, foi inclusive citado ontem na entrevista lá da Globo, com o Sérgio Bonner, 40 minutos de entrevista, o tal de Salles, que disse que era bom aproveitar que a imprensa estava ocupada com as mortes das pessoas, com a Covid, que não tinha vacina. Aliás, o Bolsonaro pessoalmente se encarregou de atrasar a compra da vacina 2, 3 meses no Brasil, e por conta disso morreram milhares de pessoas por falta de vacinação. Que quando atrasou a primeira remessa, atrasou todo o processo de vacinação, porque tem um delay, um lapso de tempo entre a primeira dose e a segunda. Então, lógico, se atrasou todo o processo, milhares de pessoas morreram por conta desse atraso. Isso
óbvio ululante. Isso é inquestionável, é indiscutível. Entendeu? Então, um sujeito que, enquanto presidente, com o poder que tem, só age contra o povo, e depois fica dizendo que é um bom moço, que fez coisas em benefício do povo, a mais recente está acontecendo agora. Vejam bem, a merenda escolar, o repasse federal de merenda escolar para as nossas crianças no Brasil inteiro, vocês têm ideia de quanto seja o repasse federal? Quanto que o governo federal gasta com a merenda escolar das crianças por dia, por criança? Eu fiquei boquiaberto quando eu soube. Varia de 36 centavos a R$ 1,07. E tá, nesse governo não teve reajuste nem da inflação. Olha só, o governo gasta 36 centavos com a merenda escolar de uma criança, de um jovem, de um adolescente, e não teve reajuste nem da inflação no governinho desse cidadão aí, que diz que está em benefício do povo. Ora, 36 centavos é metade do preço de um ovo aqui em Curitiba. Um ovo custa 72 centavos. O cara repassa metade de um ovo para a merenda escolar das crianças, não reajusta isso há 5 anos, há 4 anos, e ainda, o último reajuste foi no governo anterior, do Temer, e ainda vetou o reajuste que o Congresso aprovou, e diz que defende o povo, esse cidadão. Mas se fosse um vale coturno de R$ 100, agora ele criou uns benefícios aí que vale até dezembro, um vale gás de R$ 120, vale... que criou não, aumentou, mas aumentou só até o final do ano, depois volta ao que era, dependendo do próximo governo, porque ele mesmo não garante. Tudo estelionato eleitoral que ele fez, criou um bolsa auxílio de R$ 1.000 até o fim do ano para os taxistas e para os caminhoneiros também de R$ 1.000, mas só até dezembro. Passou dezembro, já era. Tudo para comprar, tentar comprar, como eu já disse lá naquele vídeo dos 3 patetas, tentar comprar a dignidade dos taxistas, dos caminhoneiros, mas como criança não vota, vejam bem, como criança não vota, adolescente não vota, ele quer manter os 36 centavos da merenda escolar por dia por criança. Lógico que o Congresso vai derrubar esse veto, é um absurdo. Mas também não imaginem que vai para 14, 15 reais, não. Vai subir só, vai ter a reposição da inflação dos últimos 4 anos. É o que vai acontecer com essa medida. Nem isso o cara quer. Então ele não quer ajudar o futuro do país. As nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens são o futuro do país. Ele quer que esse povo morra de fome, de certa forma, né? Porque está dando meio ovo por dia. E quer se eleger uma coisa dessa. Não pode. Se você que está me vendo ou ouvindo, se for bolsonarista, reavalie, repense seus valores, não seja parcial, não olhe a beleza do cidadão. Olhe as atitudes, os discursos, a falta de atitude, a falta de ação em defesa do povo. É isso que falta nesse cidadão. Falta empatia com o povo, falta governar para o povo, falta competência, falta prepotência sobra, mas competência zero. É isso que falta. Então, não serve. Não precisa ser muito inteligente para saber que um sujeito desse não serve. Tá bom? É isso. Desculpa aí minha sinceridade. Como eu digo sempre, apesar da aparência eu sou chato, mas sou legal. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. E compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Tá bom? Muito obrigado e tchau. Até mais.